Olá, queridos alunos, aqui o professor Demontir Martins falando novamente, hoje trazendo para vocês um pouquinho sobre uma aula de música bem diferente, sobre a questão de intensidade, altura e timbre. Isso são coisas muito importantes na música e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Uma coisa bem importante que a gente precisa fazer e falar é que isso está presente no nosso dia. Por exemplo, cada instrumento na prática de banda, que é uma das principais coisas que nós fazemos, eles trabalham com uma densidade e com um timbre diferente, certo? Por exemplo, se a gente tocar o fuzileiro, o timbre do fuzileiro é mais grave do que o timbre da caixa. O timbre da lira é mais fino do que o timbre do trombone. Então, a diferença de som e de timbre é muito importante para que a gente entenda. Por exemplo, e vocês têm que entender que esse é um conjunto. Por exemplo, o conjunto de banda é muito importante a questão dos timbres diferentes. Porque o trompete é mais agudo do que a tuba e a tuba geralmente é mais grave do que o trombone. Quanto maior a campana, maior e mais grave vai sair esse som. Quanto mais fino for a campana e o outro processo, mais agudo será o instrumento. O importante, gente, é que vocês consigam escutar os timbres diferentes. Por exemplo, você que executa uma caixa, o seu timbre tem que estar igual às demais, que é diferente do fuzileiro, que é quem dá a marcação. Então, essa questão de timbre não vem só dos instrumentos, vem da voz humana. Por exemplo, a gente viu no Big Brother, alguns anos passados, que tinha uma mulher que falava com um timbre, o som da voz dela era muito fina, e o povo dizia que a voz dela era enjoada, Existem homens da voz muito grave. E assim, essa questão de intensidade e volume também estão diretamente ligados. Porque geralmente nós temos nas bandas marciais 2 ou 3 trompetes, 3 trombones e temos uma tuba, e a tuba geralmente se escuta bem. Por quê? Porque o timbre dela é diferente. Da mesma forma, se a gente coloca uma flauta, por mais que ela seja um instrumento de pequena sonoridade, em questão a referência entre os trompetes, mas o timbre é diferente, fazendo com que ela apareça, tá certo? Essa questão de volume também está diretamente ligada a essa questão de timbre. Eu posso cantar muito alto, ou tocar muito alto, bater o meu instrumento muito alto, fazendo aquele som. Mas a partir do momento que existe um timbre diferente, ou seja, uma resposta diferente, ele também começa a ser ouvido. Isso é importante demais para que tenha equilíbrio, tá certo? E muitas vezes a altura, gente, não faz com que o instrumento saia bonito. Então, uma coisa que eu venho sempre pedindo a vocês é a questão de manter a altura e tocar numa intensidade só, para que nem haja um aumento expressivo de voz daquele instrumento e que não haja também uma falta. Por exemplo, nós temos frase e frase. Imagine se acontece isso. Nós estamos solando aqui no trompete e asa branca. Parará. E não é para ser assim. A questão de tom e de timbre, de aumentar e diminuir, é bom que se mantenha uma frequência só, tá certo? Então, essa semana a gente vai passar um exercício prático para vocês, que é da escala. Da mesma forma, os instrumentos de percussão. Manter uma sequência. Quem está com seu instrumento em casa e quem pode fazer isso aí com as mãos, com as baquetas, também vai fazer. Por exemplo, manter uma sequência. Por exemplo, tá, 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 tá. Mais alto. Mais alto. E assim vai praticando, para que esse som você consiga, com o passar do tempo, fazer com que esse som saia o que você quiser. Isso é questão de prática, tá certo? Então, por isso que muitas vezes nós dizemos: toque mais alto, fulano, então toque com técnica. Porque o som, independente do seu instrumento, ele é escutado em todo canto. Então, o importante é que ele seja bem executado, que você saiba a diferença entre timbre e altura, tá certo? Essa é um pouquinho da nossa aula. Estou com muita saudade de vocês, Toda semana a gente grava esse vídeo, mas essa semana a saudade realmente bateu da prática de banda com vocês. Então, eu espero que tudo isso acabe